Parte história, parte jogo. Este é um tipo diferente de livro. Aqui você é o herói. Você precisa apenas de um lápis, uma borracha e 2 dados para embarcar nesta fantástica aventura. Isto é o que diz as instruções dos livros-jogos da editora Jambô, recentes. Os livros-jogos, ou os livros de aventuras solos, fizeram muito sucesso lá no início da década de 90 aqui no Brasil, com edições da editora Abril, e entre outras editoras, as próprias gibis tinham aventuras solos deste gênero, e estes livros aqui são considerados uma boa entrada para o universo aí dos RPGs, né? RPGs tabuleiros, aí, RPG de mesa, RPGs presenciais. Você já jogou? Você sabe o que é um livro-jogo, que é um livro de aventura solo? Você conhecia lá na década de 90? Eu sou a Van e hoje vamos relembrar este belo entretenimento criativo dos livros-jogos. Eu estava recentemente trocando umas mensagens, conversando com meu primo Marcelo, que é um grande fã e adepto e um grande jogador de RPGs, RPG tanto nos videogames, né, nos games, quanto nos presenciais. Eu cheguei a jogar um pouco de RPG de mesa, né, mas tenho um pouco de experiência, mas nunca fui muito, não tive um grupo, né, ou grandes campanhas aí. Esse meu primo é um grande fã do RPG de tabuleiro também. E nós estávamos conversando sobre os livros-jogos que nós conhecíamos lá no início da década de 90, né, que são livros onde você vive uma aventura solo de RPG, onde você vai escolhendo seu caminho. E ele comentou que ele estava querendo apresentar, né, adquirir alguns desses livros para mostrar aos filhos dele, né? Ele tem o filho mais velho aí na faixa dos 12 anos, então ele queria apresentar este livro para o filho dele, né? Será que esta geração nova também vai curtir aí, essa geração que nasceu aí depois dos anos 2000, curta esse tipo de entretenimento? Isso aqui é um grande, na minha opinião, né, um grande estímulo aí à imaginação e à criatividade, enquanto nós estamos vivendo uma campanha aqui em um desses livros. Esses livros aqui eu adquiri lá da Amazon, via Amazon, mas eles são da editora Jambô. A editora Jambô é a mesma lá de quem já curtia RPG lá nos anos 90, da belíssima revista Dragão Brasil, né? Quem curtiu lá na década de 90 vai lembrar que era uma baita revista com muitos artigos, contos, material para quem quisesse fazer campanha de RPG. Foi uma grande revista. Inclusive a editora Jambô está ativa até hoje aí no digital, na internet. Então a Dragão Brasil continua saindo aí de modo digital. Eles fizeram recentemente uma campanha aí bem sucedida no Catarse para lançar um material novo da RPG, o Tormenta. Então, para quem acompanha esse cenário, vai lembrar, né? Mas eu, desde lá dos anos 90, eu nunca mais tinha adquirido, aí tinha me divertido com um desses livros, então eu peguei 2 para relembrar, né? Um com tema de samurai, de Shogun, o outro com tema mais de ficção e terror, mas tem vários gêneros, né? Nós temos gêneros lá de fantasia medieval, de terror, no estilo de Star Trek, né? No espaço, ficção científica e no espaço, então tem vários temas aí, vários gêneros para quem gosta, né, de curtir. E esse aqui você joga sozinho, como ele explica aqui atrás. Você vai precisar de uma folha só, de um papel e um lápis, 2 dadinhos, os dados que você vai usar para montar uma fichinha. Eu estou usando aqui para demonstrar essa folha, mas não necessariamente o próprio livro. Se você usar o livro, você vai precisar só de um lápis. Porque como que funciona? Como funciona um livro-jogo? Você tem uma campanha, vamos usar, por exemplo, vamos começar com o do samurai, que eu já montei essa fichinha. Então você tem aqui a introdução com a história, né, obviamente, o contexto. Isso aqui você é um shogun que precisa recuperar uma espada. Então você tem ali uma missão. E aí você tem aqui as regras. Estou acompanhando aqui regras.
regras especiais, a ficha da aventura e a espada, né? A espada do samurai, que é a aventura em si. Então você vai fazer o seu caminho. Cada vez que você ler e jogar, você vai fazer uma história diferente, uma narrativa diferente. Então você tem vários caminhos a seguir. Então você vai montar sua primeira ficha, vai jogar uns dadinhos para colocar os pontos. Como eu disse, esse é uma bela entrada ao mundo dos RPGs. Aqui está a ficha da aventura, onde você vai anotar aqui sua habilidade, sua energia, seus pontos de sorte. Aqui no caso do samurai, você tem a perícia e honra, né, que são habilidades aí do seu personagem. E aqui é a caixa das batalhas, né, com os monstros. Você vai usar todos os 2 dados. Como eu disse, você pode jogar sem... Se você não tiver os dados, você está vendo aqui embaixo na página tem um desenho de 2 dados. Então, se você não tiver os dados em mãos, se você tiver, por exemplo, uma viagem aí, né, uma viagem de carro, de ônibus, de avião, você não tem, por exemplo, uma ficha ali, papel, dados na mão, você pode sim jogar só com o livro. Você pode abrir, por exemplo, uma página aleatória. E aqui, ó, você tem 2 dados com 4. É como se você estivesse lançando os dados, né? Você abre uma página aleatória aqui. Opa! Está aqui. 3 e 1, né? Então, substitui, né? Se você não estiver com os dados em mãos. E aí você vai seguindo a aventura e você vai ter opções durante a aventura. Você vai ter o caminho, então você tem a abertura. Aqui você está montando no início, por exemplo. Né? São livros, assim, que tem uma boa narrativa, mas não são livros necessariamente de alta literatura, assim, né? Não é um livro... São bem escritos. Aqui, inclusive, este tem tradução. É um livro de uma série americana da série Fighting Fantasy. E este livro aqui é ilustrado por Alan Langford e traduzido por Gustavo Brauner, né, pela Jambô. Então, é um material traduzido da Europa. Esse aqui é a série Fighting Fantasy, né? Lá no início, como eu mencionei, lá nos anos 90, nós tínhamos uma série aqui no Brasil, em 95, lançada pela editora Ediouro, que era baseada no universo do Tolkien, no universo do Senhor dos Anéis. Né? Então, vou colocar aqui uma imagem aqui. E tínhamos também a coleção Você é o Herói, que foi lançado pela Abril Jovem. Também vou colocar uma capa aqui para quem conheceu lá, jogou lá na época também. Foram as séries de grande sucesso aqui no Brasil. E agora nós temos essa série aqui, Fighting Fantasy, lançada pela Jambô. Então você tem, por exemplo, a abertura. Eu não vou ler tudo aqui, né? Todas as regras estão descritas. As regras especiais que valem para este cenário aqui dos samurais, né? Com as habilidades, diferentes armas. E a introdução, que explica aqui o universo. E aqui, por exemplo, como funciona a parte de escolha. Eu vou ler aqui rapidinho este. Cada parágrafo, trecho, ele é numerado. Então você vai seguir, ó. Você consegue ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui fica melhor. Então todos os parágrafos, o trecho são numerados e aí você vai seguir. Por exemplo, vamos ler aqui o início da aventura. Você reúne suas armas, sua katana, sua wakizashi, sua armadura de batalha e suas provisões. Os guardas o saúdam quando você atravessa o portão principal. Você segue a estrada para o norte, através da bela paisagem que cerca a capital. Logo chega uma bifurcação na estrada. Você vai para o oeste e para o norte, rumo à Floresta das Sombras, a Ponte Hakagura e para as montanhas Shio. Vá para 10. Aqui já começa a opção, né? Ou vai para o leste, através do pântano Mizokumo e daí para as montanhas. Vá para 29. Então, eu tenho 2 opções de caminho aqui. Uma opção clássica, né? Você tem uma bifurcação, você vai para um lado, você vai para o parágrafo número 10 e para as montanhas, em direção às montanhas, você vai para o parágrafo 29. Vamos ver, por exemplo, vou escolher aqui que eu vou para o leste, em direção às montanhas. 29, então eu pego aqui o parágrafo numerado com 29. Aqui está
parágrafo 29, com uma bela ilustração de um dragão. E aí você continua, então, a escolher este caminho. Né? A estrada leste, que serpenteia pela planície, está repleta de atividades. Aqui, no fértil vale do rio, varrido constantemente pelas patrulhas de samurais do Shogun, muitas pessoas não sabem da inquietação que causou o tumulto nas fronteiras. Pertencendo a uma casta, a jornada rumo às terras altas é pacífica o suficiente, mas quando o rio faz sua última curva, piscando como uma faixa de mercúrio ao sol no fim de tarde, desaparecendo da vista, a atitude dos plebeus que você encontra muda. Vá para 43. Então continua a saga, né? E aí você tem, cada vez que você vai jogar, você tem uma campanha e uma aventura diferente. Existe um final, você pode tentar lá completar a missão, ou conforme que você estiver jogando, você pode não completar, ter um final diferente aí. Cada campanha que você joga, o objetivo é concluir a missão, mas nem sempre você vai conseguir, né? Então, esses são 2 livros-jogos aqui, o Porto do Perigo e a Espada do Samurai. Esse Porto do Perigo é um dos mais elogiados, pelo que eu li, do Ian Livingstone, que é já um autor consagrado aqui deste gênero, que reúne aí grandes sucessos aí que fizeram deste gênero aí do Fighting Fantasy. Este aqui foi traduzido por Vinícius Mendes. Então tem vários gêneros, né? Tem o de terror, tem um que eu vi que é inspirado no universo do Mad Max, no mundo pós-apocalíptico. Então tem para vários gostos. Como eu disse, você vai aqui com a ficha, montando o seu personagem, né? Pontos de habilidade, pontos de energia. E você vai tendo batalhas também. Eu li só alguns trechos apenas de livre escolha, né? Mas você tem as batalhas, onde você vai jogar os dados para contar ali seus pontos de energia, seus pontos de ataque, seus pontos de defesa, para você... Quem já jogou o RPG desse universo, né, já lembra que você precisa contabilizar os pontos para ver se você supera os desafios, se você supera a batalha, pontos de danos, pontos de ataque, para ver se você vai derrotar aquela batalha, né? Se você vai superar aquele desafio, conforme a aventura vai se desenrolando. Né? Para quem não conhece o RPG, eu acho que é uma boa... São livros relativamente baratos, aí na faixa dos R$ 20. Então, quem quiser conhecer, eu acho que é legal, um investimento baixo aí. E eu tenho curiosidade, será que com essa geração mais nova vai curtir? Eu acho, assim, que estimula bastante. Basicamente, é na sua imaginação, você está lendo aqui a aventura, mas você vai imaginando os cenários que vão ocorrendo, né? Como em um RPG de mesa, né? Esta foi uma pequena apresentação, então, sobre como eram os livros-jogos, as aventuras lá dos anos 90, que fizeram muito sucesso, né? Inclusive a série Stranger Things, aí, por exemplo, é uma série que trouxe os RPGs de volta à cultura pop, aí, né? A série Stranger Things mostrou muito do Dungeons and Dragons, né? Os RPGs mais clássicos. O mais clássico de todos é o Dungeons and Dragons, né? Que o pessoal lá, por exemplo, joga na série Stranger Things. Então, uma geração mais nova aí foi apresentado este universo dos RPGs do Dungeons and Dragons. Né? Eu lembro, por exemplo, que até os gibis faziam isso lá no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Tinha, por exemplo, um gibi dos Trapalhões, as aventuras dos Trapalhões, e alguns eram esses livros-jogos que também você só escolhia no caso a página, né? Eram aventuras mais simples, eu acho que nem usava dados, né? Você só escolhia. Você lia a página e escolhia o caminho, né? Para que você queria seguir e pulava para a página lá que estava indicada. Era bem bacana, fez muito sucesso. E, como eu disse, a Jambô está lançando esses livros aqui para quem gostava, quem quiser conhecer. Eu gosto dessas aventuras solos, eu gosto muito do RPG nos videogames, né? Phantasy Star. Está aqui, é um dos meus, meu jogo favorito aí da vida, do Master System, né? E claro, eu joguei muitos RPGs aí ao longo das gerações, né? A série Final Fantasy, principalmente, teve títulos excelentes
que foram lançados aí, esses RPGs japoneses, né? Mas são mais complexos, né? Até para você montar uma mesa de RPG hoje em Dungeons and Dragons, você tem que ter uma turma com tempo, disposição aí para se encontrar presencialmente, né? Inclusive agora está mais complicado, né? Nesse período aí que nós estamos vivendo aí com isolamento social e outras questões. Mas, bem bacana. Aí vou pegar alguns mais lá para conhecer aquele do Mad Max. E é bacana para jogar sozinho aí, é divertido. Beijos no coração de todos. Obrigada para vocês que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo e deixe aí o seu comentário. Se você já jogou, se você conhece esse estilo de livro, ou se você tem interesse e curiosidade em conhecer, se você gosta aí de RPGs, ou se você acha ainda que é uma área ainda para poucos que querem se aventurar neste terreno. Até o próximo vídeo.